7h39, estou recebendo aqui na nossa bancada o Bruno Bandeira, que é consultor de planejamento em comunicação, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Surbanipal Mesquita. A gente vai dar continuidade a esse tema que abriu a agenda institucional, falando sobre desenvolvimento, sobre pesquisa, sobre consultoria, né? A gente falava aqui fora do ar da importância do Estado receber relatórios, documentos, consultorias nessa área, e eu dizia para o Bruno Bandeira, que é de Brasília, que se o Estado do Acre tivesse se resguardado da forma como está há cerca de 20 anos atrás, talvez não tivéssemos dado tanta barrigada nessa área de desenvolvimento, né? Porque nós perdemos praticamente, secretária Surbanipal Mesquita, 2 décadas, né? Não que nós tiramos a importância do extrativismo, da preservação do meio ambiente, de manter as nossas florestas em pé, mas parece que isso teve um certo exagero nessa política ambiental, né? E o Acre não cresceu, na verdade. Se a gente se comparar com o vizinho estado de Rondônia, por exemplo, a gente vai ver que Rondônia está há 1000 anos aí à frente da gente. Nós retornamos no último final de semana do Peru, de Porto Maldonado, aqui na região de Madre de Dios, do Peru, onde a gente viu a nossa castanha ter várias formas de industrialização. E nós continuamos aqui tirando a castanha com casca e a castanha indo com casca para fora do estado do Acre, né? Eu creio, e o Bruno vai falar sobre isso, que tudo isso está dentro dessa consultoria. Bom dia, secretário Surbanipal. Bom dia, Jairo, né? Bom dia, não sei se o Damião está por aqui, né? Ele fica online. Todos os ouvintes também, um bom dia, né? Primeiro, dizer a satisfação de a gente estar aqui, né, Jairo? Ele teve essa missão aí para Porto Maldonado, né? Foi muito interessante, né? Nós conhecemos um pouco mais da realidade lá e, como você falou, né? Ficamos deslumbrados com a capacidade deles, né? De transformar os produtos e inovar, criar, vamos dizer assim, alternativas, mesmo pequenas empresas. Ali nós vimos pequenas empresas, até microempresas, empreendedores, mas né? Com produtos ali, com apresentação, com qualidade, com embalagem, né? Procurando diferenciar seus produtos, né? Então, realmente, é bem interessante, né? Assim, para nós aqui. Bom, primeiro falar dessa questão aí do planejamento do Estado, né? Dos estudos, né? Realmente, conhecimento, ele gera desenvolvimento, né? Então, trabalhar desenvolvimento sem levantar, sem conhecer a realidade melhor, sem ter dados, números, informações, né? É um pouco difícil, né? Fica no achismo, né? Todo planejamento sempre é bom. Não quer dizer que o planejamento está correto, mas pelo menos ele dá o rumo, né? Ninguém está perdido, né? E aí o governo do Estado, né? O governador Gladys Camili, tem determinado, né, para as secretarias, para nós, né, de governo, juntamente com as instituições, né, públicas e privadas, né, pensar o Estado, e isso tem acontecido aí, né, como algumas iniciativas, né? Então nós temos ali o Coronel Ricardo na CEPLAG, né, fazendo o seu trabalho também, conduzindo, né, 2 trabalhos, um em parceria com o TCE, que foi apresentado ontem, com o CDPLAR, né, que é o diagnóstico de desenvolvimento do Estado do Acre, não é só econômico, é um diagnóstico completo, né, que foi feito, que já produziu informações para começar a pensar o Estado, né? Nós temos aí próximos 10 anos. Isso, né? Temos aí outro processo lá, com o Coronel Ricardo também cuidando, né, do plano de desenvolvimento decenal, né, que aborda todos os eixos, né, de desenvolvimento, desde o eixo humano, né, desenvolvimento humano, social, né? Então é um planejamento, né? E a gente está com essa oportunidade também de ter um outro processo que é conduzido lá pela nossa secretaria, pela SEIC, né, que foi fruto da emenda do senador Márcio Bittar, na verdade 2 processos, né, 2 projetos, né, que coincidentemente logrou êxito, né, o Instituto Sapien, que está aqui o Bruno representando nesse momento, né, que é de Brasília, né, instituto renomado, né, que tem um perfil da área de tecnologia principalmente, né, tem uma expertise nessa área de desenvolvimento relacionado à tecnologia. Um estudo que está sendo feito, já começou, já está aí com praticamente 6 meses trabalhando, né, ele tem um foco de fazer um aprofundamento, né, do desenvolvimento econômico e ambiental, essa conexão, né? Então ele complementa os trabalhos que estão sendo feitos, né, certo? Com base nessas informações e o aprofundamento das cadeias produtivas, dessa conexão que é o nosso problema. Hoje, como você falou, né, nós temos a questão ambiental nossa muito forte, a floresta predomina
mina como área produtiva para nós, né? E nós não utilizamos muito ela de forma adequada. Pelo contrário, as políticas lá atrás vieram com viés de coibir isso, e é possível, porque se não fizer, a exploração irregular fica estimulada, né? Se não pode, tudo tem jeito, manejado, mas para isso tem que ter conhecimento, saber como, né? E precisamos de especialistas para nos orientar, né? E graças a Deus estamos aqui com a equipe, está aqui agora o Bruno representando a equipe que está presente aqui, que vamos ter algumas atividades essa semana, né? E fica à disposição para responder mais perguntas aí. Legal. Bruno, não existe em todos esses levantamentos conflitos de interesses, né? Todos eles estão voltados para o desenvolvimento do Estado. Você falava agora há pouco dessa questão de números. É muito importante isso numa gestão, não é isso? Sim. Bom, bom primeiro, dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, né, a todos aqui. Realmente a gente precisa dos dados e a gente precisa de qualidade nos dados. Então, o nosso processo, a CRES, né, ele foi pensado como um diagnóstico completo e que a primeira providência dele é um levantamento total dos dados disponíveis sobre o estado do Acre, inclusive para procurar aquilo que não existe. As informações que faltam para o entendimento da realidade do Acre, né? E essas muitas vezes se dão no controle dos resultados, que a gente vê muito. Do que você citou dessas várias, né, iniciativas, elas sempre foram alardeadas no lançamento como aquilo que vai mudar a vida do Acre, com grandes perspectivas, vai melhorar projeções, a vida das pessoas. Né? Projeções que daqui a pouco você, né, já está ultrapassando a Califórnia, né? Mas depois ninguém volta para ver o que de fato aconteceu. E isso que a gente está querendo ver, né? E essa primeira parte a gente está organizando no que a gente chama de um data lake, né? Um universo de dados, todo ele conectado e georreferenciado. A nossa base de estudo, né, o território, a economia e as pessoas que movem essa economia, né? Então, a gente está fazendo toda essa amarração dos dados antes e indexando isso geograficamente e vamos conversar com as pessoas que importam e com as pessoas que podem trazer soluções para o Estado, né? Vamos convidar grandes especialistas nas áreas em que, né, a gente identificar mais potencial de futuro para o Acre, né? E vamos trazer para conversar com as pessoas. Porque outra coisa também que eu sinto é que já existiram, sinto não, né? A gente sabe, é que existiram inúmeros projetos para o Acre. O Acre parece ser o laboratório preferencial para qualquer política. Né? Então, desde a década de 70 se fazem tipos diferentes de assentamento, de toda a natureza, né? Agora falta um pouquinho de comprometimento com os resultados disso, né? E ouvir também o que é que interessa ao povo, porque eu posso estar trazendo aqui uma solução que simplesmente não tem a ver com o que a pessoa quer. Então a gente precisa conciliar também o que é o desejo da população do Acre, né? Parar de tentar trazer a coisa de fora e descobrir daqui de dentro. Aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tentar empurrar na realidade, né? E aí você pega aquele bolo redondo e tenta empurrar na forma quadrada, né? E a coisa não vai. E aí isso eu assisti, Bruno, desculpa interrompê-lo, claro. Mas está dentro do contexto. O atual presidente Lula, que inclusive foi diplomado ontem, esteve no Acre há anos atrás, lançando ali a Bonal, né, o projeto de assentamento da Bonal, como um plano piloto, né, de aquilo que você falou, era uma revolução na época, né? E tinha tudo para dar certo. Tinha. Né? Era o assentamento perfeito. Exato. Uma agroindústria estabelecida, plantio já feito. Exatamente. A única pergunta que não se fizeram é por que o empresário quis entregar isso. Ele já tinha visto aonde estava a volta do anzol. Né? E logo depois a cooperativa faliu. Exato. Por quê? Porque a cooperativa não tinha um preparo de empreendedorismo. Entendeu? E em tudo que eu vejo aqui do Estado falta muito isso. O empreendedorismo e o marketing. O que você estava falando de Maldonado, né, de como eles fazem uso do nosso produto,
O que eles estão aplicando são conhecimentos de marketing. É embalagem, é busca de preferências de mercado, adequação a essas preferências, diferenciação, entendeu? Tudo isso é conhecimento de mercado. E isso tem faltado muito. Uhum. Você que está acompanhando a nossa live, vê aí imagens do Acresce, né, do projeto. O Acresce chegou, mostrando ali a biodiversidade, nossos rios e igarapés. E isso será o papel desse estudo, dessa pesquisa, dessa consultoria, Bruno? Na realidade, assim, a gente quer discutir essa calibração, né, essa calibragem do meio ambiente e o desenvolvimento. Uhum. Né? Eu, particularmente, sou totalmente a favor do meio ambiente, não me entendam mal, né? Mas eu acho que no meio ambiente tem um homem, né? Então, e ela é a parte que mais toca a gente, né? Com quem a gente mais deve se preocupar. E eu acho que falta um pouco para o Acre chegar no ideal. Uhum. Né? Onde está esse ponto da equação que a gente quer discutir? E aí, considerando todas as características, porque não adianta a gente querer ser Rondônia, porque o Acre não é Rondônia. Exato. Existem as limitações dos solos, né, da hidrografia, né, que dificulta a integração do Estado, que dificulta o avanço da agricultura em algumas áreas. Mas, por outro lado, também tem coisas maravilhosas que são únicas do Acre. Né? E de dentro da floresta a gente ainda não sabe tudo que pode sair. Verdade. Né? Verdade. E eu vejo assim, que existem algumas concentrações de atenção na borracha, na castanha, e ainda não fizeram um levantamento mais completo de todo o espectro, né, que pode sair de lá de dentro e que pode ser trabalhado. Mas também não adianta tirar nada da floresta se você não tiver encontrado o consumidor. E aí eu acho que é um foco que o Estado tem que ter. Procurar os seus consumidores, entendeu? Para quem a gente pode vender e como fazer esse produto chegar lá. Assurbanipal Mesquita, eu acho que ele estava no encontro aí internacional, né? Porque você fala com certeza com mais propriedade com relação a isso, mas a gente tem esse consumidor, né? Tá batendo na porta aqui, é vizinho, né? Mas aí é como o Bruno falou, né? Está faltando a gente trabalhar mais estratégias, né? E é o que os estudos vão nos ajudar a trabalhar, né? Então, o marketing é isso que ele fala, né? Estratégia, o mercado, são lá os 4 P's do marketing, né? O produto, né? O público, a promoção, né? Então, tem lá a metodologia do marketing para fazer isso, né? Então, nós temos que agora introduzir, né, todas essas etapas, né? Para poder vender o Estado. Quando fala vender o Estado, levar os nossos produtos e serviços para os nossos clientes, né? Então, nós temos essa convicção, essa informação já de antes, né? Os estudos vão poder explicitar melhor isso, já estão explicitando, né? Os dados ontem que eu pude participar da reunião, na apresentação desse trabalho CDPLA, então já estão explícitos ali a nossa realidade em números. Agora é pegar essa realidade, vamos fazer as ações, né, para transformar, para fazer essa mudança, né? Então entra aqui agora os planos de desenvolvimento para fazer isso. E o nosso próximo passo é executar isso, né? Então nós vamos ter que fazer esse trabalho em executando aí nos próximos anos e planejando, né? Mas pelo menos hoje a gente pode dizer que temos ferramentas, temos instrumentos para caminhar nesse rumo, né? Então a gente fica muito feliz com isso, né? De saber que existe, vamos trabalhar, o Estado não vai trabalhar de forma meio perdida, meio no achismo, né? Então agora temos números concretos. Isso. Legal, e o bom saber, Bruno, eu fico feliz quando você fala que existe essa harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente, né? Só não com exagero. Sim. Porque de qualquer modo, o exagero nunca funcionou. Né? Há muito tempo a gente sabe, aí sempre que tem um evento mundial com relação ao meio ambiente, que o Acre é referência no RED+, que o Acre é referência nisso ou naquilo, mas o Acre continua caxingando, né, no nosso português aqui. Sim, né? e assim, e que vantagem o Acre tem levado nisso, que é a grande questão, né? Se você for reparar, assim, o Acre, na minha opinião, ele cumpre algumas funções para o país, né? Você pensando em Brasil, né? Pelos quais ele deveria ser muito bem remunerado, né? Está num dos pontos de tríplice fronteira do país, numa área extremamente perigosa, né? E totalmente permeável
né, áreas protegidas dos dois lados da fronteira, né? Então, assim, a segurança nacional depende do Acre. O Acre deveria ser remunerado e melhor guarnecido para isso, né? E a preservação ambiental, né? De fato, o que acontece no Acre pode influenciar o clima no resto do país? Pode. Então, o resto do país deve se preocupar um pouco mais com o Acre. E eu acho que, assim, o Acre ele tem historicamente um paralelo que seria o Texas, né? Assim, um estado que lutou para fazer parte do país, Certo. né? Então, como o Texas fez, né? O Texas era um país independente que depois se juntou aos Estados Unidos, né? Então, os brasileiros daqui do Acre fizeram isso, eles brigaram para ser parte do país. Fomos país independentes, né? Você sabe da história de Galvez, com certeza, né? Claro. E aí, assim, eu acho que a gente tem que retomar isso. Agora, assim, é preciso também a gente abrir a mente para entender que, às vezes, o desenvolvimento não vai vir de onde a gente espera, né? E que nem sempre é a soja que vai resolver, ou o boi, né? A gente precisa focar muito na geração de emprego, em agregar valor. Isso se dá mais pelo serviço, pela aplicação de inteligência, né? Então a gente tem que buscar essas soluções para o Acre, né? Assim, o que a gente imagina é que precisa ser feito um cálculo mais preciso, né, do que ainda falta de se desfazer, né, de se desmatar legalmente no Acre para viabilizar a integração e o desenvolvimento completo da região, né, e a integração. Existe um debate muito grande com relação a isso, do setor produtivo, de ambientalistas, e é aquilo que você colocou, mas faltam números, né? Faltam números. Exatamente quanto, né? E assim, eu também não vejo, né? Eu não vejo também a possibilidade da gente não fazer, né? Porque se a gente não ocupar, outros vão ocupar, como o tráfico já tem feito em boa parte, né? Então, acho que a gente tem que integrar o território e ocupá-lo. Pode entrar, Sofia. Legal. Isso está dentro daquilo que o governador tem mais falado, principalmente depois de reeleito, né? Essa questão, a Surbanipo, da geração de emprego e renda, né? Eu costumo dizer que nós estamos conseguindo colocar o trem nos trilhos, né? Certo? E agora, a gente trilhar isso, né, vai ser um pouco mais fácil, né? Fácil no sentido de a gente ter mais a consciência para onde, como caminhar, né? Então, a gente conseguiu, acho que esse ano foi um ano muito importante, né, de transformação das relações de governo, né, com a sociedade, dessa postura. Foi um ano de não teve pandemia, né, então pôde se conceber e começar a iniciar um trabalho, né, mais focado mesmo para o desenvolvimento econômico, né, e aí se reflete nessa proposta do governador de ser o carro-chefe, né, dos próximos anos, né, a geração de emprego, porque a gente precisa, no final a gente precisa disso, de mais qualidade de vida que vem do emprego, né, não tem como uma pessoa da nossa sociedade ter qualidade de vida se não tem um emprego, não tem uma renda, né, para suprir suas necessidades pessoais, saúde, né? E tem que retomar isso para uma iniciativa própria, né? Porque o que acontece é que a dependência do Acre, né, do repasse federal, deixa o destino do Acre na mão de terceiros, né? Quanto mais a economia for própria do Acre, privada, né, de natureza daqui mesmo, mais decisão sobre o desenvolvimento de vocês vão poder ter. E nós vivemos, o Bruno e a Surbanipo, nesses primeiros 4 anos de gestão do governador, me corrijam se eu estiver errado, uma quebra de paradigma, né? Você tinha aí 20 anos de uma gestão voltada para um modelo de desenvolvimento, né? E você quebra isso com muita responsabilidade, né? E aí eu acho que aqui entra o papel da consultoria, do planejamento, né? Que agora é dar luz a esse projeto, né? E agora a gente tem, nesse momento, por exemplo, em 2019, a gente tinha uma relação
do Estado e do Sistema S, das federações, conflitante ainda, né? Isso veio melhorar praticamente no terceiro ano de gestão. Isso, após pandemia. Hoje não, né? Na reeleição do governador Gladson Cameli, essa relação está muito harmoniosa. Azeitou, e eu acho que isso vai contribuir também com esse projeto de desenvolvimento, Bruno. Sim, com certeza. Assim, a gente ter a coordenação dos atores é muito importante, né? E assim, sempre que você tem disputa, você está desperdiçando energia, né? Então, se a gente remar tudo para o mesmo lado, com certeza a gente vai mais rápido, né? E assim, o Acre perdeu muito tempo, então ele não pode andar no mesmo ritmo dos outros. A gente precisa dar saltos, né? A gente realmente precisa ter saltos. E é nesse sentido que o Sapien chega, né? Nosso viés é de ciência e tecnologia, de inovação, e o que a gente quer realmente é dar o pulo. Né? A gente tem aqui um projeto que vamos lançar, né, agora no dia 15, no seminário. Próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Dia 15, agora, né? Quinta-feira. Desculpa, 16. 16. Tá. Então desculpa, foi reagendado. Foi reagendado, porque o Game foi a diplomação. Isso. Game com GovTech. Né? Que é isso, meu amigo Bruno? Pois é. GameCon é a nossa plataforma, né? É uma plataforma de games em que nós temos inúmeros projetos buscando, né, a inovação em games como fator de desenvolvimento de pessoas, né, e da economia, né? No caso específico do GameCon GovTech, ele foi desenvolvido para tentar reverter, né, o que é o recurso público e iniciativa privada em uma ação de ativação do ecossistema de inovação em games. O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar nos órgãos públicos do Estado, municipais, estaduais, né, quais as demandas que a gente poderia trabalhar soluções em games para melhorar a relação do cidadão com o governo. Olha só, né? que legal. Isso pode ser feito para ajudar um entendimento, né, para ter uma interação, uma pontuação, né? Já foi utilizado em sistemas de trânsito, né? Não é exatamente um game, mas é um processo gamificado. Os créditos sociais da China são a grande, né, experiência global que tem hoje. Hoje um chinês ele é pontuado na vida dele cotidianamente, por quantos passos ele deu por dia, entendeu? Que sites ele acessou. Isso vai criando uma plataforma de pontos que determina quais as oportunidades e o nível de auxílio que ele vai receber do Estado. Até para ele sair do país, para trabalhar fora, depende dessa pontuação. Os games têm sido aplicados em diversas situações, né? E recentemente saiu uma legislação da Câmara, está passando agora pelo Senado, que transforma todo desenvolvimento em games em inovação. Ocorre que a legislação de inovação, já há alguns anos, vem sendo trabalhada para que tenha benefícios, para que impulsione isso como um fator de desenvolvimento. E aí, agora, games vai ser considerado, qualquer desenvolvimento em games vai ser considerado inovação e vai poder ter todos esses benefícios tributários, de subvenção, de apoio e tudo mais. A gente quer utilizar todo esse contexto no Acre para que a gente veja os problemas do Estado, proponha startups, né, empresas emergentes daqui, esse desafio num edital público, qualquer um pode participar. Aqueles que vencerem, nós vamos abrir um processo, né, em que essas soluções vão ser desenvolvidas em conjunto com os órgãos e com uma equipe de apoio nossa. Inclusive de programação, você não precisa se preocupar. Entendeu? Nós vamos ter todo o apoio para que o projeto saia do outro lado, inclusive programadores, né, e tudo mais. E no fim, a gente ainda vai oferecer para o Estado um caminho, né, de como se contratar inovação, né, que é o que no fim a gente vai permitir no projeto. Aquelas soluções que forem vencedoras, qualificadas, né, e aprovadas pelos órgãos, nós vamos criar um caminho jurídico
para que elas possam ser contratadas com preferência. Dispensando licitação. Eu estou vendo que tem muito trabalho aí pela frente, né? Então, essa iniciativa está dentro de um conjunto de iniciativas, né, para nós fortalecermos o que a gente chama de ecossistema de inovação aqui do estado do Acre. Né? O ecossistema de inovação, como o próprio nome diz, ecossistema é um conjunto de pessoas, estruturas, grupo todo, né, tudo que fortalece a inovação, né, e a tecnologia, o uso da tecnologia para negócios aqui no estado do Acre. Né? É a criação de uma cultura. Né? Então, hoje nós já temos aí a concepção do Plano da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Inclusive, nessa sexta-feira agora também está apresentando, né, a sistematização do trabalho que foi feito com as instituições, né, para mostrar os passos que o Estado vai ter que dar nesse viés, né, certo? E as iniciativas já que estão impostas. Né? Nós temos aí a GameCon, né, temos aí também a proposta do Distrito Tecnológico, que é outra proposta dentro desse conjunto. Né? Já temos um estudo que foi feito em parceria com o SEBRAE, né, que já criou um plano de ação para fortalecer esse ecossistema. Já estamos com a lei de inovação pronta, já está ali na PGE em análise, esperamos então logo seja aprovado, que com essa lei, né, a gente vai ter uma transformação como ele falou, dos incentivos, né, para a inovação. Né? Ela possibilita, por exemplo, você ter a ideia de um servidor público virar inventor, né, e ele ganhar com isso, os ganhos do invento. Estou dando um exemplo bem simples. Né, que hoje o funcionário público, por exemplo, ele inventa ele inova alguma coisa, ele não pode patentear, não pode tirar lucro disso. Então, com essa nova lei, né, um funcionário público pode virar um inventor. Então, a gente vai estar estimulando, né, o trabalho do inventor, criar novas propostas, a pesquisa. Né? Então, com essa lei, ela vai possibilitar tudo isso. O Estado tem instrumentos para fazer isso. Né? Então, é uma notícia muito boa essa, eu quero dizer, né? E todo mundo está uma grande aposta. E essas iniciativas elas vêm para fortalecer. E a área de games, né, é uma área relativamente nova, né, e é um grande mercado, né, e o mundo está caminhando para isso também. Tanto a parte empresarial, não é só a parte da diversão, né, dos jogos mesmo em si, eletrônico. O esporte eletrônico é uma vertente, né, mas a vertente que está se trazendo aqui é nas instituições, como ele está falando. Então, na saúde, por exemplo, você pode orientar a saúde, a prevenção através de um game com as pessoas, né? Exato, ela vai pontuando, ela pode criar plataformas para fazer isso. Na educação, então... Educação. Para educação, para você ter uma ideia, né, até de uma equipe que provavelmente virá com a gente quando for da aplicação. Eles estão modelando órgãos humanos em realidade virtual. Olha só. E com os instrumentos com IoT. Né? Então, tem sensores, o que permite ele fazer uma operação de um órgão, ensinar como operar um órgão sem precisar de um órgão. Entendeu? E isso você pode desenvolver em qualquer lugar. Pode ser lá no centro de São Paulo e pode ser aqui no Acre. Na realidade, assim, o trabalho remoto, que é um grande benefício que a pandemia acabou trazendo, né, deixando que isso evoluísse mais rápido, ele torna possível que profissionais do Acre trabalhem para qualquer lugar do mundo. Né? Então, se essa turma se qualificar, um programador de games ganha entre 12 e 15 mil. E ele pode continuar trabalhando lá do Juruá. Entendeu? De onde ele tiver. Basta ele ter um sinal e uma máquina. Entendeu? Então, esse é um desenvolvimento que dá para a gente saltar algumas dificuldades que são históricas do Estado, como a dificuldade de escoar os produtos. Porque esse a gente só manda para a nuvem. Entendeu? Então, acabou, não precisa de estrada. Né? Depois eu quero que o Bruno fale, dê um exemplo, por exemplo, dessa área ambiental também, que é um dos grandes potenciais nossos, né? Mas a sua banheira. Sim, mas... Pois é, complementando essa parte de games, então imagina isso aplicado na gestão pública também, né? Sim. O trabalho do servidor sendo pontuado pelo desempenho dele, então abre um leque muito grande. Mas nós estamos falando aqui desse ecossistema, né? Nós estamos criando um novo segmento de negócio, buscando criar um novo segmento de negócios dentro do estado do Acre, que é de um valor agregadíssimo. Ele falou, um profissional ganha entre 10 a 15 mil por baixo, né? Mas o nosso desafio é segurar esses negócios aqui no Acre, porque hoje nós temos talentos que estão acontecendo, mas estão indo embora para Santa Catarina, São Paulo, Brasília, para outros ecossistemas, né, vamos dizer assim, que existem aí, que são mais atrativos. Então nós temos o dever do ano que vem criar esse ecossistema aqui
dar os passos formais para isso, de maneira que esses talentos a gente segure aqui. O cara queira trabalhar aqui e gera emprego aqui. E um público-alvo fundamental, que é a juventude. Juventude e os universitários. Que muitas vezes está aí, desempregada, ou fora os nem da vida. Né? O desemprego atinge mais a população jovem, né? No país inteiro. Isso é fato. E, tá certo. São as pessoas que, a princípio, teriam mais facilidade de fazer essa transição para uma economia digital. Legal. Né? São 8h06. Você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o Bruno Bandeira, consultor em planejamento e comunicação, e o secretário de Urbania, Paulo Mesquita. Bruno, para a gente fechar, o tempo passa rápido. Qual é a metodologia? De que forma que vocês vão aplicar esse estudo, essa consultoria? E dá um exemplo aí da área ambiental que a gente pode... Sim. Da área ambiental, bom, vamos falar primeiro da metodologia. A nossa metodologia, como eu te disse, ela tem uma base pesada de dados. Então, o que a gente está fazendo, né, envolve camadas de tratamento desses dados. Né? No Acre ficou muito famoso um estudo do Evaristo, de Miranda, né, da Unicamp, né, da Embrapa de Campinas, né, utilizando o CAR. Essa mesma base do CAR, nós temos ela, está sendo agregado todos os municípios com detalhamento de destinação de todas as áreas com precisão absoluta. Né? Essa base de dados ela está sendo combinada com esse data lake, né, que eu te disse, que no último ponto de controle nós somamos 782 tabelas diferentes correlacionadas geograficamente, né? E todo esse arcabouço de dados vai sendo tratado, né, campo a campo, né, fazendo esse cruzamento de território, né, e informação. E a partir disso, a gente mapeia as lacunas, né, e as potencialidades, as fraquezas, e a gente parte para as entrevistas, né, primárias, em que a gente está ouvindo todas as lideranças do Estado. É um processo que já começou, né, em alguns campos, e depois nós vamos ter uma segunda pesquisa, que aí já são com as comunidades, com as pessoas, com os grupos sociais, né, vai ser já direcionada por essas entrevistas com as lideranças, né, e com a fundamentação dos dados secundários. Só depois disso, ouvindo todos, né, e tendo o aconselhamento dos especialistas, os melhores que a gente tiver no país, nas áreas que são de interesse do Acre, aí sim nós vamos fazer uma proposição de soluções. O Gamecom GovTech, né, ele está a parte disso, é um tiro à frente, porque a gente realmente acredita que essa vertente da inovação é o que pode mais agregar valor, né, e fazer com que a gente gere mais empregos qualificados. Né? Eu não vou perder a oportunidade de dizer que esse modelo deveria passar pela Organização das Nações Unidas, né, porque faz um evento sobre meio ambiente longe do extrativista, longe do seringueiro, né? Aí tá lá os caras de paletó, né? Dentro do ar-condicionado, falando como se deve preservar a floresta amazônica. E esquece de conversar com quem está lá na ponta. E dizendo, né, para o cara que não usa nada, né, de energia, para parar de utilizar, para ele poder continuar no ar-condicionado dele, bem confortável. Né? Legal, tá certo. Mas eu estou vendo que existe essa metodologia, acaba com essa questão do Ctrl-C, do Ctrl-V, do pacote que vem pronto, né, para ser executado. E outra, conversa, dialoga. Né? Dialoga, isso que é muito importante. E outra coisa, a gente está indo na fundamentação, ali no dado mais unitário, para tirar todas as leituras, as análises prévias, entendeu? Os preconceitos na origem da palavra mesmo, aquilo que já se pressupõe que deva ser, né? Para justamente a gente poder abrir, né, isso. Você tem uma situação, por exemplo, se você pegar a Holanda tem um PIB agropecuário compatível com o do Brasil. Só que a Holanda é um nada em território. Acontece que a intensidade tecnológica com que eles produzem e o tanto que eles agregam valor, eles conseguem, daquele tamanhozinho, ter um PIB equivalente ao do Brasil na agropecuária. Entendeu?
Agora, uma coisa que ninguém lembra é que uma das principais produtos de exportação da Holanda são flores. Exato. Entendeu? E se você for pensar, às vezes a pessoa procura o desenvolvimento, né, na fabricação de aço, na indústria pesada, nesse tipo de coisa. Se você pegar a indústria de cosméticos, de beleza, desse tipo de coisa, gera muito mais. Embora a outra seja importante como fundamentação, como estrutura para todas as outras que vêm acima, né? Mas assim, a gente precisa olhar os dados puros para não ir pelas ideias pré-concebidas que já foram fracassadas, né? Apesar de não terem ido conferir o fracasso. Se eles não foram fazer. Mas a gente sabe que foram, né? Então a gente não pode partir das mesmas leituras. Por isso a gente está indo no dado puro, lá na base, no número, né? Para fazer essa leitura junto com o povo do Acre, dialogando. Tá certo. Certamente eu vou conversar muito mais ainda com o Bruno Bandeira, né? Vamos. E Grande prazer. parabéns a Surbanipol aí pelo trabalho, pela ação, que é uma ação de Estado, é uma política de Estado, e vamos para frente, Sim, né? eu queria primeiro dizer que esse projeto ele não acaba agora, Exato. nós estamos ele tá na parte da leitura, né? Então ele se desenrola até o meio do ano que vem ainda, né? Onde vai ter realmente, como ele falou, vai ter a parte da pesquisa primária, vai ter a ida em campo, inclusive em comunidades tradicionais, né? Então tem um planejamento bem nesse sentido, ele vai na ponta para conectar esse desenvolvimento econômico com o ambiental e o social, né? Então acho que esse é o viés do estudo que está sendo feito, né? Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Espero que tenham gostado do cafezinho da Dona Conceição, né? Ótimo. Ótimo. Esse excelente. é o papo de cafezinho da Esse eu não UDFM. saio sem mais um. Primeira vez que vem ao Acre. Primeira. Eu queria só E entender já aqui. tem um Pois é, conhecimento eu queria grande esse dessa da comentário, nossa esqueci. história, né? O Bruno, né, eu conheci ele em Brasília uma ida sobre a reunião sobre o projeto, né? Eu fiquei impressionado com a capacidade dele de assimilar o Estado. Pois Ele é, nunca pesou aqui, mas essa ele já assimilação sabe da história de Galvez. foi tudo pelos estudos. Eles fizeram um levantamento, inclusive de estudos que foram produzidos desde não sei, 1900 e não sei quanto, né, para trás, e ele aprofundou muito nisso. Então ele é um cara que eu vejo que é importante, ele é um banco de dados aí, de informações, né, e ele tem uma memória boa, percebi, né? Porque sem pisar aqui, ele conhece detalhes que muitos acreanos às vezes não conhecem. Eu fiquei impressionado com isso e fiquei Leva ele para comer o isso. nosso tambaqui, para ele sair daqui ainda mais. O tambaqui eu conheço, que a família é daqui do Mato Grosso. Então, tá. o tambaqui a gente E o já tacacá? conhece. Tacacá já experimentei no Pará, mas não daqui. Não daqui. Vamos experimentar. Daqui é melhor. Daqui para ver. E a que galinha, é melhor, né? Vamos mais lá. azedo um pouquinho. Vamos lá. E a galinha caipira? Essa daí eu tô lá no meio do Goiás, né? Rapaz, não conhece tudo, viu? Gente, obrigado mais uma vez, né? E vamos, com certeza, falar muito sobre isso nos próximos anos. Um abraço. certeza. Obrigado, Bruno. Obrigado. Agradecer também a assessoria de imprensa aí da CESP, não é isso? Sapiens, né? Que agiu rápido, né? Chegaram ontem aqui, não é isso? Foi. Isso, Chegaram exatamente. ontem. Já estão bem cedinho aqui, tomando um cafezinho com a gente, né? É isso aí. É isso aí. Tá certo, um abraço. Um abraço, Jair. Obrigado, viu? Vamos fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta já com a última parte da nossa programação.